Romanos capítulo 8, a partir do verso 18 até o 22, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Diga assim comigo: os filhos de Deus, fale mais forte, que os filhos de Deus sejam revelados. Continuando o texto, o verso 20 diz: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Chamo sua atenção para o verso 19, que vai dizer assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Não vou lhe cansar, sei que a grande maioria está descansado porque hoje é feriado, mas eu tenho algo da parte de Deus para ministrar a sua vida. Amém? Que a sua mente e o seu coração estejam abertos, porque o Senhor já está falando conosco. Você pode se assentar. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa se perguntar. Deixa eu lhe posicionar dentro do contexto e depois fazer as devidas aplicações à nossa vida. O que é que Paulo está dizendo com isso? Que natureza é essa que aguarda, ou melhor, quem é que aguarda com ardente expectativa, há uma grande expectativa, que os filhos de Deus se revelem? Pastor, que processo é esse? Como se dará isso? Vamos entender aqui nessa introdução o que é que Paulo está ensinando nesse texto. Primeira coisa que precisamos saber é que quando Paulo fala sobre a natureza criada nesse texto de Romanos 8, ele está se referindo à criação em sua totalidade, tanto a racional como a irracional, tanto a material como a não material, a terra, os animais, os seres humanos, enfim, toda a criação. Nós sabemos, pelo relato do Gênesis, que a coroa, ou seja, o ponto mais alto da criação de Deus, foi o ser humano. E a gente vê um selo no Gênesis, quando Deus vai criando tudo, ele vai dizendo que tudo era muito bom. Então, no início de tudo, toda a natureza criada por Deus era muito boa, até que o pecado entrou em cena. Então Deus, quando se referiu a toda a natureza criada, ele conclui no Gênesis dizendo: é bom, é bom, é bom. Quando ele cria o homem, ele diz: é muito bom. Mas Paulo, falando sobre toda a natureza criada, nos mostra as modificações, as terríveis transformações, ou melhor, as deformações que ela passa por causa do pecado. Toda a natureza criada, que antes era muito boa, em Romanos capítulo 8, Paulo nos ensina que tudo que Deus criou por causa do pecado sofre. É o que diz o verso 18 aí de Romanos 8. O ser humano sofre, ela está sujeita à inutilidade. É o que nos diz o verso 20. E ela se encontra hoje submetida a uma escravidão decadente. É o que nos diz o verso 21. E diz o texto também que toda a criação geme. É o que nos diz o verso 22. Entenda isso. Toda a natureza criada por Deus, que no início era muito boa, hoje ela sofre, ela está sujeita à inutilidade, ela se encontra submetida a uma escravidão decadente e geme por causa do pecado. Não é difícil para nenhum de nós aqui trazer à memória fatos e acontecimentos que provam essa afirmação. Veja o que acontece com o ser humano. Eclesiastes 7:29 vai dizer assim: assim cheguei a essa conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles mesmos foram em busca de muitas intrigas. O texto nos ensina que Deus, quando cria o ser humano, homem e mulher, justo como um ser reto, contudo, o próprio ser humano, mediante a sua livre vontade concedida por Deus, isto é, o livre-arbítrio, o que é que ele faz? Ele distorce, ele modifica, ele detona, ele degrada
a obra das mãos de Deus. Então nós vimos até aqui nessa breve introdução que a natureza criada, que Paulo faz menção, é tudo que Deus criou, inclusive o ser humano. E vimos também que hoje, por causa do pecado, ela não é mais boa como Deus havia criado. E dito isso, eu quero começar a fazer as aplicações que o Espírito Santo de Deus nesse dia falou comigo. A gente aprende que o ser humano não é mais justo, reto como Deus o criou, porque se enveredou, porque buscou muitas intrigas, decidiu andar de forma arrogante por seus próprios caminhos tortos, decidiu viver fora da presença de Deus. E o que Paulo nos ensina em Romanos 8,19 é que exatamente por causa dessas terríveis deformações, mutações, a natureza aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. Esse mundo aguarda, esse mundo precisa que eu e você nos manifestemos como autênticos filhos de Deus. Vira notícia hoje quando alguém devolve o que não é dele. Não era para virar notícia. Não é seu, você devolve. O óbvio precisa ser dito. O que Paulo está dizendo é que esse mundo precisa do meu testemunho e do seu testemunho. Eu não posso ser um religioso que frequenta uma igreja. Eu tenho que ser um autêntico filho de Deus. Eu preciso dar testemunho dentro da minha casa. Eu preciso dar testemunho na minha vizinhança. Eu preciso dar testemunho no trânsito. Eu preciso dar testemunho no trabalho. Que eu e você somos de fato filhos, filhas de Deus. E aí eu quero lhe perguntar o que o Espírito Santo tem me perguntado: como eu e você temos nos revelado diante da humanidade, diante da sociedade? Deve chamar a nossa atenção. A natureza criada aguarda com grande expectativa. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, o último reduto do mundo que defende a família. O último. Paulo diz a Timóteo: a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então há uma grande expectativa. Entenda com isso nessa noite a necessidade do nosso testemunho, da nossa revelação como filhos de Deus. Essa necessidade é simplesmente imensa e urgente, porque todos os que não estão em Cristo, é o que a Bíblia nos ensina, faz parte da natureza criada que está caída. Mas os que estão em Cristo estão de pé pela força do Senhor. Logo, isso significa dizer que esse mundo aguarda com grande expectativa que eu mostre, que você mostre através da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, que a nossa experiência com Deus não é uma fraude, não é mera religiosidade, um rito inconsciente, vazio, sem um maior sentido. É por isso que o profeta Malaquias vai dizer: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não lhe serve. Posso ouvir um amém? Vamos pensar na nossa vida? Vamos pensar na nossa vida? Como nós temos nos revelado nesse mundo? Eu e você precisamos ter testemunho, sal da terra e luz do mundo. Aí quando a gente fala de filhos, eu quero te dizer como é que a gente tem que se revelar. E aí foi o que Deus falou comigo. Estava hoje, final da manhã e tarde, orando pela igreja, apresentando o nosso caminhar. E o Espírito Santo falou comigo:
Na nossa caminhada, 6 anos, ano que vem a gente vai fazer 7 anos. A gente ainda não está vivendo tudo que Deus tem para nós. Sabe o que foi que o Senhor falou? Vocês estão no processo de maturação. Eu preciso fazer com que vocês de fato amadureçam para que vocês possam viver em plenitude o que eu tenho para vocês. Então, em nossa revelação como filhos, eu quero deixar aqui com você uma palavra. Sabe que tipo de filho Deus quer que sejamos? Filhos maduros. Você concorda que todo filho tem direito à herança? Sim ou não? Sim ou não? Mas para acessar ela, ele tem que estar pronto para isso. Ele tem direito, mas sem maturidade, ele não tem acesso à herança. Concorda comigo? Foi o que o filho pródigo fez. Ele quis a herança antes da maturação. O que foi que ele fez com a herança? O que foi que ele fez com a herança? A gente vive na era do fast food. A gente não aguenta esperar. E Deus não muda. Deus está caminhando comigo e com você. Essa caminhada de 60 parcelas. Se você quiser, qualquer dia desse, a gente senta lá no gabinete para ele contar algumas experiências. O que tem sido, a cada 30 dias, pagar 60 mil reais. O que temos aprendido. Eu declaro em nome de Jesus. Vai chegar o tempo que não vai ser que nem o maná, não. Vai chegar um tempo que vai sobrar. Mas quando sobrar, eu vou lembrar de cada dia desse. Porque o processo é de amadurecimento. Para não estragar quando a plenitude da promessa acontecer. Quem diz amém? Diga assim: filhos maduros. Eu e você precisamos nos revelar nesse mundo como filhos amadurecidos. Na verdade, alcançar a maturidade é um dos principais alvos da nossa existência. A maturidade, sem sombra de dúvida, é um dos aspectos mais importantes do nosso desenvolvimento humano. Sabemos que maturidade não vem necessariamente com a idade. E o que comprova isso é a quantidade infinita de pessoas que, apesar de terem atingido a idade adulta, não amadureceram como deveriam. E o propósito de Deus, vou lhe mostrar na palavra, é nos conduzir ao amadurecimento. Eu quero deixar claro aqui pela palavra, de maneira bem simples, resumida e rápida, que o propósito de Deus é que sejamos filhos maduros. Em João capítulo 1, verso 12 e 13, está escrito assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É assim que acontece por meio de Cristo, nos tornarmos filhos. Não é igreja nenhuma que torna ninguém filho de Deus. É somente Cristo que faz da criatura filho de Deus. A filiação também não é uma questão de autoproclamar-se, eu sou. Não, é Cristo que nos torna. Todos nós somos criaturas, mas está na palavra. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem em seu nome. Os que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Essa palavra filhos aqui, qual o significado dela? Criança. É aquele que acabou de nascer. Mas tem outra palavra no grego para filho maduro. Romanos 8,14. Porque todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. O filho de Romanos 8,14 é ruios, é um filho amadurecido. O filho de João 1,12 é uma criança que acabou de nascer. Qual a grande questão da maturidade? Pense comigo. Em um filho maduro e outro imaturo. Ambos são herdeiros. Ambos têm direito à herança. Mas o que os diferencia é a maturidade. Por quê? Porque é a maturidade e o se deixar moldar e o se deixar transformar pelo Espírito que nos dará acesso ao que Deus tem para nós. Ou você amadurece, ou você não vai para o próximo passo da sua vida. Pode ter certeza. Já está tudo pronto. Está lá em Efésios. Porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Já está tudo pronto para mim e para você. Quem crê nisso? Já está pronto o 7º ano dessa igreja, o 8º ano dessa igreja, o 9º ano dessa igreja, o 10º ano, já está tudo pronto. Eu não quero é atrapalhar o agir de Deus, nem na minha vida, na vida da minha família, nem na vida da igreja. Senhor, estou na tua olaria, o Senhor é o oleiro, eu sou o vaso. Quebre se quiser, refaça se quiser, mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Você quer também? A maturidade nos conduzirá ao lugar que Deus tem para nós. A maturidade impedirá que percamos tempo nessa vida. Se deixar trabalhar pelo Espírito rumo à maturidade, nos capacitará a viver plenamente o que Deus tem para nós. Deixa eu te dizer, jamais Deus construiria algo público em nossa vida antes de ter a convicção de que o nosso fundamento está pronto. E a parte desse fundamento, uma parte principal é maturidade. Muitos se convertem, mas não deixam de ser criança. Muitos levantam a mão, vêm à frente, mas não vivem como filhos maduros. Porque uma coisa é se converter, outra mais profunda e que causa mudanças reais é se deixar guiar pelo Espírito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me... O propósito é a nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso pleno desenvolvimento. Porque há muitos que se converteram, se batizaram, frequentam a igreja, mas ainda não abandonaram as práticas que desagradam ao Senhor. Ainda é criança. Não entregou de fato a direção da sua vida ao Senhor. Escute, Deus deseja nos conduzir ao lugar da maturidade. Repita comigo, diga assim: Deus deseja me levar ao lugar da maturidade. Primeiro vem a nossa conversão, sem dúvida alguma, e depois vem o amadurecimento. Quando a gente amadurece, a gente para pensar em determinadas coisas e conclui facilmente que determinadas situações e briguinhas são totalmente desnecessárias. A maturidade nos ensina que o que é nosso está nas mãos de Deus. A criança quer o que é do... É ou não é? Ela quer só porque o outro é assim ou não é? Mas o maduro não. O maduro sabe que o que é dele
está nas mãos do Senhor. Isaías 49, verso 4. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que é meu está na mão a minha recompensa está com o meu Deus. O que eu preciso é dele. O que ele tem para mim, eu só não viverei se eu não amadurecer. Somente. Porque pode anotar, Deus não desperdiça as suas bênçãos. Você não quer viver o que ele tem? Ele levanta outro. Ele levanta outra. Mas o plano dele vai se cumprir. Amém? Amém? O que não é nosso não nos pertence. Então, se não é nosso, se não nos pertence, se não vem das mãos de Deus, por que brigar por isso? Perca tempo não. O que é seu vem de Deus para você. Amém? Se o outro foi promovido no trabalho, se alegra com ele de verdade. Chegou o tempo dele, glória a Deus. Que Deus abençoe, parabéns. O imaturo vai dizer: por que ele, não eu? Aí o ego infla, aí não dorme, aí o ambiente do trabalho fica tóxico. O que é seu vem de Deus para você. Deus deseja nos levar ao lugar da maturidade. A verdade é que nossas ações e reações revelam sem erro se somos maduros ou imaturos. Você é ativo ou reativo? Você reage ou naturalmente você age? A maturidade nos capacita a não pensar só em nós, pensamos no outro também. E uma coisa interessante sobre maturidade é que o calor, pensando em um fruto, numa árvore, o que é preciso muitas vezes para que um fruto amadureça? Calor. É ou não é? É ou não é, irmão? É. Calor fala de quê? Fornalha, tempos difíceis. É ou não é? É processo de Deus na minha e na sua vida, para que a gente amadureça. Aí você está na luta lá, vamos falar de finanças, está lá. Se você aprende no momento da luta, no momento da bonança, você não pisa em favo de mel. Se você passou pelo processo da dificuldade e deixou o Espírito Santo de Deus te guiar nesse quesito que é tão nevrálgico para muita gente, finanças, quando a bonança chegar, você não bota os pés pelas mãos. Eu conheço pessoas que já sofreram muito e hoje vivem uma vida totalmente controlada. Diz assim para mim: sofri demais, pastor, aprendi. Não me matou, me amadureceu. E a maturidade tira da gente a empolgação. A maturidade faz a gente caminhar com os pés no chão. Então o calor e outros aspectos da natureza, pensando no fruto, influenciam no amadurecimento da fruta. E depois você pode ler Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4, tanto Paulo como Tiago fala desse processo de amadurecimento. Ele vai falar que tanto Paulo como Tiago vai falar que se gloria nas tribulações e fala do processo da tribulação. Ele fala, Tiago diz, Paulo diz em Romanos 5:3, irmãos, nós nos gloriamos nas tribulações. Tiago fala no capítulo 1, no verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, que a gente aprende. Ó, irmão,
Pode anotar, porque essa igreja vai ver assim: no começo dela a gente só gastava 70% do que ela arrecadava. Vai chegar um tempo que a gente vai ter alguns meses do que a igreja precisa para se manter aplicado no banco. Vai, porque esse tempo tem nos ensinado. Sabe como é que a gente vive hoje? O maná é por dia. Já estamos juntando tudo que tem, porque o dia 22 é sexta-feira, dia da vigília. O milagre vai acontecer até meia-noite. Vai acontecer. Mas, irmão, a dependência é total. Você sabe que é 60 mil todo mês? Ainda falta 240 até 22 de fevereiro, a quinta intercalada. A quinta, ainda falta 240 mil. Vai ter o bazar. Vamos arrecadar aí 100 mil reais em nome de Jesus. Aí mesmo assim vai para 140. Janeiro, fevereiro, vai chegar. Ele chama a existência o que não existe. Quem crê nisso? Mas deixa eu te dizer, hoje um pouquinho mais maduro. Mas assim que assumi a IBK como pastor, quando eu acordava, eu ficava contando quantos funcionários tem para pagar. Jesus, manda esse dinheiro em nome de Jesus, porque a igreja vive pela fé. Hoje mais maduro, o que é que eu posso dizer? Eu sei que vai chegar, porque eu tenho aprendido que Deus é fiel. Amém? A maturidade tira de mim, de você, o desespero, o pânico, o pavor. O pavor faz a gente enxergar fora da realidade. Fora. A gente se desespera de forma desnecessária. Paulo e Tiago, depois você lê aí, Romanos 5, 3 e 4, e Tiago 1, versos de 1 a 4. Você vai ver que há um processo que se desencadeia na minha e na sua vida. E eu quero declarar aqui em nome de Jesus, na força do Senhor, derrotas serão transformadas em vitória. Você crê nisso? Tribulações se transformarão em triunfo, em nome de Jesus. Ó, é Bíblia, não é invenção. Romanos 5, versos 3 e 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado ou experiência. E o caráter aprovado ou a experiência vai produzir esperança. Esse é o processo que Paulo fala. Tiago vai falar que o processo que se desenvolve em nós de amadurecimento em meio às tribulações são os seguintes: desenvolvimento de uma fé perseverante, uma personalidade experiente, e alcançamos a maturidade cristã. Por meio de quê? Do calor da tribulação. Não é para nos matar, é para nos amadurecer. Não tenha medo do dia difícil. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Não tenha medo do dia difícil. Olha só, Hebreus capítulo 5, verso 3 e 4. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Como é que se amadurece? Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu sou meio viciado em academia, em se exercitar, mas o exercício constante cansa. O músculo cansa, as fibras se rompem. É quando você não consegue andar direito. Aí você descansa, elas se regeneram e o músculo se torna mais forte. É o exercício constante. É todo dia.
Todo dia, todo dia, todo dia. Se oscilar, não amadurece. É todo dia, todo dia, todo dia. As crianças se alimentam de leite, os adultos de alimento sólido. E através de um exercício constante, eles tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o... Qual é a sua comida? Do que você tem se alimentado? É sustância, como diz o pastor Jeremias? Ou é um leitinho, ralinho? O maduro é coerente. O maduro é responsável. Ele não faz o que quer, ele faz o que tem que ser feito. Isso é maturidade. Deus tem lugares para nos levar, e eu quero ir, você também? Deus tem portas para abrir diante de nós. E sabe qual é a chave que nos dará acesso a esses lugares e essas portas? Maturidade. Uma criança, embora seja herdeira, não poderá desfrutar da herança até que chegue na idade apropriada e amadureça. Por trás de grandes homens e mulheres de Deus, existe muita obediência, muita renúncia, prática, não teoria, dedicação, coerência. E por trás de grandes heranças, sabe o que é que tem? Filhos maduros. José foi devidamente tratado, saiu do calabouço para se tornar o segundo do Egito. Teve que tomar uma decisão. Diz a Bíblia que quando ele chora com seus irmãos, todo o Egito ouviu o choro de José. O choro era: perdoo ou me vingo? A maturidade venceu. Ele vai dizer para os irmãos: o Senhor me enviou à frente para que eu cuide de vocês. Quando Jacó morre, os irmãos chegam para ele e dizem assim: nosso pai disse que você nos perdoasse, porque depois que Jacó morre, eles ficaram com medo. Agora José vai se vingar, agora José vai se vingar. E José diz assim: estaria eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou. Deus transformou. Se levantaram contra você lá no seu trabalho, o que é seu está nas mãos de Deus. Ele ainda hoje continua transformando maldição em bênção. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. E olha o que o filho maduro faz: no meio de uma geração corrompida e depravada, ele não se torna mundo do mundo e terra da terra, ele brilha como astro. Ele naturalmente faz a diferença. Sabe como é que um filho maduro vive? Lucas capítulo 6, verso de 32 a 36. Escuta com atenção. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os inimigos. Façam-lhe os bem,
façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos. Ruios. Só age assim que alcançou a maturidade. Se vocês agirem assim, vocês serão filhos do Altíssimo. Porque se você é filho dele, olha como ele é. Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. João 1,12. É Cristo quem nos torna filhos de Deus. Romanos 8,14. É o Espírito Santo quem nos conduz à maturidade, que nos dará acesso aos lugares que Deus tem para nós, e que abrirá portas que só Deus vai abrir para mim e para você. Você recebe essa palavra? Feche teus olhos. Apresenta a sua vida ao Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus.